Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje a gente recebe a doutora Yasmin Chucaê. Ela é oncologista, vocês podem ver que eu estou mais ou menos a caráter, que a gente vai falar de Outubro Rosa. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Pois é, a gente está no Outubro Rosa, que é conhecido como o mês da luta contra o câncer de mama. É, infelizmente, o câncer que é o mais comum, que mais mata a mulher. Não só no Brasil, né? Em todo o mundo. Sim. Existe algum motivo para ser o comum? Ou é só... O câncer de mama é assim, ele é de maior incidência mesmo no mundo inteiro, principalmente nos lugares mais industrializados, os países em desenvolvimento. Provavelmente pela mudança de hábito, nos hábitos de vida das mulheres do mundo. Eu acho que a vida cotidiana, o estresse, a mudança de hábito em relação à alimentação, sedentarismo, a obesidade, tudo isso são fatores de risco que propiciam o aumento de incidência do câncer de mama. Ao mesmo tempo em que é o câncer que mais acomete as mulheres e que mais mata, junto com o câncer de colo de útero, né? Sim. É também um dos que tem a maior taxa de tratamento, de sucesso no tratamento. Sim. Então, não é motivo para desesperar se você recebeu essa notícia. Sim, mas é muito importante dar ênfase para o diagnóstico precoce. Todo câncer que é detectado numa fase precoce, ele tem maior chance de cura, não só o de mama, não só o de mama. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, por exemplo, o índice de mortalidade ainda é muito alto. Por quê? O câncer de mama ainda ele é diagnosticado numa fase tardia, por várias razões. Quais seriam elas, então? A demora para a procura do médico. O câncer de mama ele é uma doença que não dá sintomas, ele não causa dor. O que provoca a ida das mulheres ou das pessoas ao médico, que assusta, geralmente é o quadro de dor. E o câncer de mama, mesmo quando ele está numa fase mais avançada, ele não provoca dor. Então, a pessoa associa dor com gravidade. Então, se não dói, se ela sente um caroço e não sente dor, ela acha que não é nada grave e, por desinformação, ela acaba a demorar a procura do serviço médico. Existe ainda um pouco de falta de informação nesse sentido? De ensinar como fazer o autoexame, de reforçar a importância de ir anualmente fazer o teste? Eu acho assim que a mídia ela tem ajudado bastante assim na importância, ela tem alertado muito as mulheres e o Outubro Rosa, você sabe, né? Ele é uma campanha assim internacional de conscientização para as mulheres aprenderem a se defender do câncer de mama. Prevenir naquilo que for possível prevenir e a importância do diagnóstico precoce. Hoje eu percebo que as mulheres têm mais consciência, mas falta muito ainda. O que a mulher pode fazer então? Dá uma explicada melhor em que época, porque ela não pode fazer o exame de toque em qualquer época do mês, né? Existe um período ideal para fazer esse exame de toque? Principalmente depois para as mulheres que ainda menstruam, principalmente após a menstruação. Porque quando a mulher vai menstruar, existem umas modificações fisiológicas naturais da mama da mulher, principalmente a dor. E isso acaba assustando as mulheres. A mama pode ficar mais endurecida, mais dolorida, e isso pode fazer com que as mulheres se preocupem sem razão. Passando o período menstrual, essas alterações cedem e é a melhor época para fazer o autoexame das mamas. Mas eu costumo dizer que não precisa ter grandes regras. É importante a mulher, assim, lembrar que é importante ela olhar para a própria mama no espelho, palpar a mama durante o banho ou ocasionalmente. Já é o bastante. Eu acho que não precisa criar uma regra tão rígida. Existem também alguns sintomas em relação à alteração no mamilo, não é? É verdade? Existem. O câncer de mama ele pode se manifestar como um nódulo palpável, como uma alteração na textura ou na coloração da pele da mama. A mama pode ficar edemaciada, inchada, o mamilo pode ficar retraído ou ele pode levar à eliminação de secreção sanguinolenta principalmente. Esses são um dos principais sinais do câncer de mama. Mas o câncer de mama, quando ele está numa fase muito inicial, a mulher não tem sintomas nenhum e nada é perceptível. Por isso é importante a mamografia. Qual seria a faixa etária ideal para começar a fazer mamografia? É protocolo mundial, a partir dos 40 anos de idade, toda mulher fazer anualmente a mamografia. Quando existe o fator de risco, que é principalmente o fator de risco familiar, é importante que se comece a fazer esse rastreamento numa fase mais inicial. Muita mulher deixa de fazer o exame porque tem medo que vai doer. Como é feito exatamente para quem nunca fez e tem
esse pezinho atrás? Sim, a mamografia ele é um exame um pouco dolorido, sim, porque o aparelho ele comprime a mama, mas é uma compressão que dura segundos, é muito rápido, ainda que dor, é uma dor muito rápida e vale mais a pena você sentir essa dor, porque essa dorzinha da mamografia pode estar salvando a tua vida. A mamografia ela é capaz de identificar o câncer de mama quando ele é do tamanho de um grãozinho de areia. Uhum. Tem diferença quando a mama é muito grande ou muito pequena, ou tem implante de silicone? Para fazer a mamografia, Isso. nas mamas pequenas, por posicionamento da mama no aparelho, algumas vezes tem uma certa dificuldade técnica para fazer o exame, mas dá para fazer tranquilamente. E o fato de você ter prótese mamária não impede de jeito nenhum a realização da mamografia. Uhum. Se a partir do momento que é diagnosticado a doença, qual é o procedimento, como é feito o tratamento dessa mulher? Dessa mulher não, né? Vamos explicar que também, homens também tem esse também problema. podem ter câncer de mama, é uma incidência bem menor, é 1%, ou seja, para cada 100 mulheres, um homem pode ter o câncer de mama. No homem já é mais fácil de identificar o nódulo, porque como ele não tem a glândula mamária desenvolvida, ele consegue perceber rápido a presença do nódulo. A partir do momento em que é feito o diagnóstico, deve-se iniciar o tratamento e o tratamento varia muito conforme o estágio ao diagnóstico, o estágio da doença. O que significa isso? Em que fase é que a doença se encontra? Se ela está numa fase mais inicial ou numa fase mais avançada. A grosso modo, as doenças numa fase inicial, geralmente o tratamento, o início é pela cirurgia e, se necessário, radioterapia e quimioterapia depois. Uhum. Quando a doença está numa fase mais avançada, muitas vezes a gente começa o tratamento pela quimioterapia e depois faz o tratamento cirúrgico. E demora mais ou menos quanto tempo esse tratamento, se tudo correr bem? Se for incluir o tratamento quimioterápico, entre cirurgia, tratamento quimioterápico e radioterapia, de 9 meses a 1 ano. Uhum. É um caminho longo, mas nem tanto. É um caminho longo, mas não é eterno. Ainda bem, né? Isso já é um consolo. Sim. A pessoa que recebe essa notícia, ela não precisa só do tratamento físico, ela também precisa de um psicológico. O que a gente pode fazer por essas mulheres, por essas pessoas que descobriram essa doença? Porque é uma coisa que acomete muitas mulheres. Todo mundo provavelmente conhece alguém que já teve. Sim. E ela precisa de um carinho especial. O que a gente pode fazer para dar esse suporte, a gente que não é médico? Eu acho assim que precisa de um aporte psicológico, não só a pessoa que está com câncer, mas os familiares também. Eu digo que o câncer ele é uma doença social, porque não é só a pessoa que está com a doença que sofre, quem está em volta muda toda a rotina de vida dos familiares, muda tudo. Então, é preciso um aporte psicológico. E eu acho muito importante o contato dessas mulheres com outras que já passaram por essa experiência. Porque, como você disse, né, é uma doença muito comum, todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama, e você ter contato com alguém que já teve a doença e superou e passou por todo o tratamento é muito válido, é muito válido. É tão importante quanto o tratamento psicológico. Uhum. E acha válido, então, um acompanhamento com um especialista também, psicólogo? Sim, é muito importante, principalmente na fase inicial, a fase do susto, até a pessoa processar todo o fato de que está com a doença e que o fato de estar com câncer não é sinônimo de morte, que a primeira coisa que as pessoas associam é o câncer com a morte. Não é assim. Hoje nós temos tratamentos muito eficientes e uma grande parte das mulheres tem a cura do câncer, mas é por isso que tem que se dar ênfase para as medidas de prevenção e para o diagnóstico precoce. Se você quiser ter maior chance de cura, o diagnóstico tem que estar numa fase inicial. Existe uma maneira de se prevenir não só com o exame, mas com alimentação, com exercício, ou não tem uma relação? Existem os fatores de risco, né, para o câncer de mama, como eu falei no começo da entrevista, né? Essa mudança de hábito na vida das mulheres. Por exemplo, o estresse diário, a alimentação inadequada, é muito importante uma alimentação adequada, com pouca gordura, evitar obesidade. Obesidade é um fator de risco para o câncer de mama e geralmente as pessoas obesas, elas têm vamos dizer, talvez uma pior evolução em relação ao câncer da mama. Evitar o uso indiscriminado de hormônios, tanto o uso de anticoncepcionais, como o uso da terapia de reposição hormonal. Como eu disse para você, a mudança no estilo de vida das mulheres interferiu no aumento da incidência. Hoje as mulheres, elas adiam a gravidez. E um dos motivos pelo uso do uso de anticoncepcional é querer evitar a gravidez. Muitas mulheres, pela vida atribulada também, preferem não menstruar.
Então, elas começam a usar o anticoncepcional numa fase muito precoce, muito jovens. Algumas bloqueiam, interrompem a menstruação e isso pode significar um fator de risco importante para o câncer de mama. Existem controvérsias, mas até que se prove o contrário, o uso indiscriminado do anticoncepcional é um fator de risco. E a terapia de reposição de hormônios, quando a mulher entra na menopausa, também é um fator de risco. Não é que você não pode tomar um anticoncepcional e nem o hormônio da menopausa. Você pode tomar, mas tem que ser feito com acompanhamento médico. Sim, a gente acompanhou uma história faz relativamente pouco tempo da atriz Angelina Jolie, que descobriu que tinha uma tendência maior a desenvolver doença e decidiu já tirar a mama. A senhora acha que é uma medida drástica demais ou ela pensou relativamente bem, já que ela tinha acho que 80% de chance de desenvolver a doença? No caso da Angelina Jolie, ela tinha um histórico familiar importante de câncer de mama, então suspeitou-se de que talvez ela tivesse uma mutação de um gene, um câncer hereditário, vamos dizer assim, e como ela tinha a mutação desse gene, quando você tem, a chance de você ter o câncer de mama ela é muito alta, ela é acima de 80%. Então você pode lançar mão de algumas medidas preventivas, e uma delas que é drástica, mas é uma medida preventiva, é a retirada profilática das mamas. Você retira o conteúdo mamário e substitui por prótese. Mas é importante salientar que até essa medida preventiva, muitas vezes, ela não isenta 100% a possibilidade de se ter o câncer de mama, porque nessa cirurgia ainda fica um resto de tecido mamário, mas é o que é usado hoje atualmente. Mas eu acredito que talvez no futuro existam outros mecanismos menos drásticos para tentar conter, tentar prevenir o câncer de mama nessas mulheres que têm a mutação genética. Então, está dado o recado, esse foi o primeiro bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Não sai daí não, porque no segundo bloco a gente vai trazer alguns mitos e verdades para a doutora esclarecer as nossas dúvidas. Até já!